Mudando de assunto, mas o Léo continua com a gente ao vivo, quero falar para você em casa sobre uma polêmica. Inclusive, opina lá nas nossas redes sociais, o perfil do SBT no Instagram, @SBT Brasília, a gente fez a pergunta lá. É o seguinte, a Justiça mandou a moradora de um apartamento na Asa Sul retirar as telas de proteção. Leonardo explica por quê. Com você, Léo. Pois é, Malta, esse é um caso bem polêmico que envolve uma moradora desse prédio aqui da 410 Sul. Olha só, no entendimento da Justiça, a tela de proteção da janela fere a estética da fachada do prédio, que foi um acordo feito em assembleia pelos moradores. A mulher está inconformada com essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Você vai entender melhor essa história agora na reportagem de Vitória Mello. 1 segundo de distração e pronto. Já tem gente dando uma espiadinha lá embaixo. No apartamento da Maíra tem tela de proteção em todos os cômodos. Ela mora no 3º andar deste prédio na Asa Sul com 3 filhos e 3 cachorros. O problema é que a tela de segurança não agradou o síndico e o caso foi parar na justiça. O condomínio alega que a tela, sim, para o lado de fora da janela é proibida. Isso porque, segundo ele, altera a estética do prédio, que fica em uma região tombada da capital. O síndico quer que a tela seja instalada na parte interna do imóvel, o que dificultaria a abertura das janelas. Segundo a Maíra, para o condomínio, as grades que já tem no apartamento seriam suficientes para garantir a segurança das crianças. Ela não concorda e está literalmente pagando por isso. Eles começaram a cobrar uma multa de R$200 e no mês seguinte de R$400. Desde então eu estou pagando essa multa para poder não negativar os meus fiadores, não negativar o proprietário. Para o Tribunal de Justiça, não há nenhuma prova de que a decisão tomada em assembleia lesione a segurança dos moradores. O presidente da Comissão da Defesa da Criança da OAB não concorda com a decisão. Não se pode, na realidade, imaginar que a estética de um prédio seja mais importante do que a vida, do que a segurança, né, da vida de um modo geral. É isso que eu estava aqui pensando agora. Tirando a parte judicial de lado mesmo, eu quero só falar sobre valores, principalmente dessas pessoas que moram nesse condomínio. Será que os condôminos ficariam tranquilos imaginando que uma tela de proteção foi retirada e que a estética do prédio foi preservada, mas tem uma mãe ali com 3 crianças pequenas agora preocupadas desses meninos chegarem perto da janela? E antes da reportagem ir ao ar, eu fiquei imaginando que fosse uma coisa gritante. Agora vocês viram na imagem aberta que a tela, você mal vê a tela nessa janela? Quer dizer, me parece, sinceramente, uma grande de uma frescura. Léo, o que mais disse essa mãe que está passando por esse problema? Malta, ela disse que conversou com os bombeiros, que segundo ela disseram que é mais importante, é mais interessante você ter a tela de proteção do que a grade na janela. Isso porque em uma situação de incêndio, de resgate, por exemplo, fica mais fácil aí dos bombeiros trabalharem. Vamos ouvir um pouquinho do que ela disse. Procurei me informar, eu tenho um amigo que é bombeiro, procurei me informar e ele disse que a melhor recomendação é justamente a rede, porque uma grade, ela precisa, né, de um arrombamento, é muito mais difícil. Uma rede, para poder fazer um resgate, é muito mais fácil, muito mais rápido. Então ela serve para as duas coisas. Ela é bom para caso exista, né, um incêndio e ela protege a criança de uma queda. Eu encontrei muitos casos aqui em Brasília, no Guará, recentes inclusive de crianças caindo porque não tinha nem rede, nem nada que protegesse. Então uma das maiores causas de morte, né, de crianças nessa faixa etária são acidentes domésticos. É uma besteira, olhou para o lado, acontece um acidente. E eu fico me perguntando se essa mãe estaria disposta a pagar todo mês os R$400 de multa à toa. Se está sobrando dinheiro na conta dela, certamente não. Ela está comprando uma briga em razão da segurança das crianças que ela tem em casa. Vamos às respostas então, né? Léo, o que disse o síndico do condomínio, por favor? Malta, nossa produção entrou em contato com o síndico, a gente não conseguiu falar com ele. A questão é a seguinte, Malta, a discussão nesse momento não é se ela pode ou não, né, instalar a tela de proteção. A questão é que alguns apartamentos a gente observa que instalaram a tela de proteção, só que dentro do apartamento, ou seja, essa tela de proteção, segundo aí a Justiça e a Assembleia que houve aqui no prédio com os moradores, ela não pode ser colocada do lado de fora por conta dessa intervenção, digamos assim, na fachada do prédio. A gente vai conversar agora com o Aldo Júnior,
mais conhecido como Doutor Condomínio. Aldo, muito boa tarde para você. Bom, então esse entendimento do Tribunal de Justiça, do DF, é defensável? Bastante. No meu entendimento, eu acho que a questão que foi colocada para o Judiciário é exatamente o posicionamento dessa tela de proteção. Tá? Quando você coloca a tela de proteção dentro da unidade privativa, o condômino não está agindo de forma errada. Agora, quando ele instala fora, apesar da rede de proteção ser um item de segurança, ele tem que instalar internamente. Então, no meu entendimento, essa decisão judicial foi providencial. Confunde muito, Léo, porque as pessoas pensam logo na rede de proteção e que seria injusto não instalar. Não é isso. A questão não é essa. É lícito, sim, é correto colocar, mas dentro da unidade privativa. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, por exemplo, tem um apartamento que está com a grade, né? Seria a mesma coisa com a grade se ela tivesse instalada do lado de fora, também, no seu entendimento, estaria errado. Perfeitamente, a grade também é a mesma, a não ser que acha o seguinte, Léo, quando o condomínio fizer uma padronização da instalação dessas grades e todas as grades forem instaladas igualmente, no mesmo formato, da mesma forma, aprovado pelo condomínio, não tem problema. Quando você instala uma grade de um tipo e o outro de outro, altera a fachada. Essa grade, por exemplo, que está interna, ela não altera a fachada. A rede de proteção é o mesmo caso. Bom, para a gente resumir nessa conversa, os bombeiros recomendam a tela de proteção ao invés da grade, exatamente pelo que eu acabei de falar, a questão de um resgate, né, se acontece um incêndio, por exemplo. Então, para a gente deixar claro, a tela é mais interessante, só que instalada dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Se o condômino instalar a tela dentro do apartamento, ele não vai infringir nenhum tipo de regra, porque é uma situação que ele está fazendo dentro da unidade privativa dele. Aí o condomínio não tem nenhum envolvimento com relação. Mas aí não complica um pouco com relação a abrir ou fechar a janela? Tem essa questão também, Aldo? Você perde um pouco o acesso, né, de janela, mas assim, é tudo uma questão de segurança. Você está envolvendo crianças, você está envolvendo a segurança desses menores. Então, eu acho bem lícito, bem correto mesmo que essa rede esteja instalada. Ok, esclarecido. Muito obrigado pela participação ao vivo com a gente. Questão de segurança que o Aldo falou. Questão também de bom senso, eu acho, né, Aldo? É uma questão de conversa, né, malta? Já que esse foi o entendimento da Justiça e dos moradores aqui em Assembleia, acho que em uma conversa a moradora consiga resolver isso de uma forma rápida e prática, né, malta? Então a questão não é a tela, a questão é a instalação da tela, que no entendimento do Aldo, do Doutor Condomínio, dos moradores e da Justiça, deve ser sim instalada, só que dentro do apartamento. Pois é morar junto, né, Léo? Juntar um monte de família para morar no mesmo imóvel exige algo que nós brasileiros, vamos combinar, temos muito pouco, que é a disposição para o diálogo, para o entendimento. A gente gosta, às vezes, da briga, gosta de uma polêmica, mas morar junto exige isso, cidadania, bom senso, respeito ao próximo. Senhora que está com essa tela, às vezes vai ficar mais difícil mesmo fechar, mas está todo mundo querendo que coloque dentro. E agora vem uma decisão judicial, talvez não tem mais o que fazer. Eu mesmo, no meu prédio, o vizinho de cima, ele faz barulho insuportável. Eu já tentei, não para de fazer barulho, tive que comprar protetor de ouvido, vou fazer o quê? Léo, obrigado pelas informações. Para você em casa, olha, a gente fez uma enquete na nossa página do Instagram para ver se as pessoas concordam com o síndico ou com a moradora. E o resultado foi que 90% das pessoas concordam com a Maíra, com o direito de colocar a tela de proteção onde ela quiser. Mas a decisão foi outra.